No início do capítulo 13 temos notícias de duas das figuras mais caricatas da obra, nomeadamente João da Ega, que regressou então a Lisboa de Celurico, ainda esperançado em reatar o romance com Raquel Cohen. No entanto, esta já tem novo amante, digamos assim, nada menos, nada mais do que Damaso, que entretanto, além de viver esse romance adulto com a Cohen, se entretém a vilipendiar, digamos assim, o bom nome de Carlos da Maia por causa dos ciúmes com ou de Maria Eduarda, melhor dito. Por falar em Maria Eduarda, ela sente a necessidade, bem como Carlos, de encontrar um espaço para desenvolver a relação mais recatado. Porque o local onde ela estava, o Hotel Central, como o próprio nome indica, ficava localizado num sítio frequentado por grande parte da sociedade lisboeta. E, portanto, facilmente se começaria a notar as frequentes visitas de Carlos da Maia e não tardaria a iniciar-se a boataria habitual nestas circunstâncias. Então eles encontram um espaçozinho, uma casa, num local recôndito, que é conhecida pelo nome de Toca. Ora bem, a Toca constitui outro espaço interior. E já sabemos que os espaços interiores são bastante significativos nos maias, têm bastante importância. O mais importante provavelmente será o Ramalhete, mas encontramos depois outros, como por exemplo o Consultório e Carlos da Malha. Ora bem, a Toca constitui então, digamos assim, um ninho de amor de Carlos e Maria Eduarda. E a expressão, ou a palavra Toca, remete desde logo para uma espécie de um gosto exótico e sensual que é apropriado à vivência de uma paixão marginal, como é aquela, até porque supostamente Maria é casada. Por outro lado, reparemos que a Toca é o covil de um animal, é o covil onde mora um animal, onde este se esconde das ameaças do exterior, digamos assim. Sucede que também Carlos e Maria Eduarda, pelo menos no primeiro momento, vivem um amor marginal. Um amor que necessita de ser preservado da curiosidade da sociedade. Além disso, o facto de uma toca ser o habitat de um animal também se poderá relacionar com o caráter incestuoso desta relação amorosa que subverte completamente as regras sociais, os tabus sociais. São dois irmãos. E mais uma vez, como já vimos a propósito da pele de tigre, mais uma vez, não podemos deixar de considerar que a relação entre dois irmãos é uma relação animalesca, como é evidente. Convém também notar que, ao longo da descrição da Toca, que é feita no início do capítulo, se multiplicam os elementos simbólicos, nomeadamente aqueles referentes ao quarto, onde o casal se vai relacionar. E esses elementos simbólicos indiciam claramente, por um lado, o caráter interdito, digamos assim, do relacionamento amoroso e também o fim trágico desse mesmo relacionamento. E se não reparem, nestes extratos que eu transcrevi, são inúmeros esses elementos simbólicos, são inúmeros tais presságios trágicos em torno desta relação amorosa. Reparem, Carlos acendeu uma cigarrete, continuaram a percorrer a casa. A cozinha agradou-lhe muito, arranjada à inglesa, toda em azulejos. No corredor, Maria Eduarda demorou-se diante de uma panóplia dourada, com uma cabeça negra de touro, espadas e garrochas, mantos de seda vermelha, conservando nas suas pregas uma graça ligeira, e ao lado o cartaz amarelo da corrida, com o nome de Lagartirro. Ora, desde logo aqui temos uma série de aspectos que convém destacar. Por um lado, a referência à tourada,
com uma cabeça negra de touro, dourada, sangue, sofrimento, morte, espadas, sofrimento, morte, dor, mantos de seda vermelha, mais uma vez a predominância da cor vermelha, que por um lado aponta para a consanguinidade entre os dois irmãos, meio óbvio, e por outro lado também pode estar associada à paixão amorosa que eles estão a viver. A presença do amarelo. Ora, o amarelo é uma cor muito próxima da palidez da morte. Portanto, mais um indício, mais um elemento simbólico, a cor amarela, que nos aproxima da ideia de tragédia, de desgraça. Continuando no parágrafo seguinte. Mas depois o quarto que devia ser o seu, quando o Carlos o foi mostrar, desagradou-lhe com seu luxo estridente e sensual. O quarto desagrada a Maria Eduarda por causa do seu luxo estridente e sensual. Terceiro, era uma alcova recebendo a claridade em uma sala forrada de tapeçarias, onde desmaiavam na trama de lã os amores de Vênus e Marte. Vênus e Marte são irmãos, são dois deuses que são irmãos e vivem um amor. Carlos da Maia, Maria Eduarda da Maia, são dois irmãos que vivem um amor também. Pois notem o vocabulário. Desmaiavam. Desmaio. Desmaio, doença, doença, morte. Trama de lã. A trama de lã. Ora, a presença aqui do nome trama pode perfeitamente associar-se à presença do destino. O destino também tece a sua teia, a sua trama, onde envolve todas as personagens e as vai conduzindo lenta e gradualmente até ao desenlace trágico, como é evidente. Mais abaixo, a alcova resplandecia como o interior de um tabernáculo profanado. Ora, um tabernáculo, uma taberna, um local reles. A toca é associada a um espaço degradado. E se tivéssemos dúvidas, o adjetivo profanado retira qualquer espécie. Convertido em retiro lascivo de serralho. Perdão. Ora, o serralho é nada menos, nada mais do que um prostíbulo. Era toda forrada, paredes e teto, de um brocado amarelo, cor do tão de ouro. Um tapete veludo, mesmo tão rico. Há por outro lado, esta descrição simultânea, então, de elementos simbólicos que são indiciantes ou que indiciam tragédia e, ao mesmo tempo, sempre o ressaltar do bom gosto, do luxo, do requinte que ambas as personagens partilham. Mais abaixo, outro sublinhado, a referência à paixão trágica do tempo de Lucrécia ou de Romeu. Ora, mais dois indícios, mais dois presságios de tragédia. Porquê? Quem foi Lucrécia? Lucrécia foi uma dama romana que foi estuprada, portanto foi violentada e que se suicidou depois de ter relatado a violação ao marido e ao pai e ter exigido vingança. Portanto, é uma história trágica, como é evidente, que envolve violação e envolve o suicídio da personagem feminina. Romeu é, obviamente, uma referência à história de amor trágico mais célebre do mundo inteiro, que é Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Portanto, sintetizando, referência à tourada. Tourada, sangue, dor, sofrimento, morte. O luxo, ok, mas é estridente, é sensual, tem algo de irregular. A referência aos amores de Vênus e Marte, relação incestuosa entre dois irmãos como Carlos e Maria Eduarda. A associação da toca a um tabernáculo, reles, miserável. A associação a um serralho, a um prostíbulo, a um harém. As referências aos amores trágicos de Lucrécia e, por outro lado, de Romeu e Julieta. Tudo isto rodeado por um vocabulário, também ele, que remete para este campo lexical de dor, de sofrimento, de morte. Mas não termina aqui. Os presságios continuam neste novo excerto que eu transcrevi. Mas Maria Eduarda não gostou destes amarelos excessivos. Note-se também sempre a predominância da cor amarela, juntamente com o vermelho, pelos motivos já indicados. Depois impressionou-se ao reparar num painel antigo, defumado, ressaltando em negro do fundo de todo aquele loiro.
onde apenas se distinguia uma cabeça degolada, lívida e gelada no seu sangue, dentro de um prato de cobre. É uma referência à célebre decapitação de João Batista, um episódio bíblico. Portanto, mesmo que não saiba quem foi João Batista ou que lhe cortaram a cabeça por ciúmes de uma mulher, a quem ele não correspondeu amorosamente, o que interessa aqui é mais uma vez a ideia de morte, de sangue, de tragédia, de desgraça. E para maior excentricidade, a um canto de cima de uma coluna de carvalho, uma enorme coruja empalhada fixava no leito de amor, com um ar de meditação sinistra, os seus 2 olhos redondos e agoirentos. Ora, a coruja é uma ave de mau agouro. É uma ave que não traz nada de bom. E notem, é uma coruja empalhada, portanto morta, uma espécie de espectro que está ali, fixava o seu olhar no leito com um ar de meditação sinistra. Um ar de meditação sinistra, como se a coruja agoirasse a relação e conhecesse à partida que naquele leito iriam viver um romance proibido 2 irmãos. Carlos agarrou logo na coluna e no mocho, atirou-os para um canto do corredor e propôs-se mudar aqueles brocados lá. Isto não é nada mais, nada menos, e vai-se repetir mais à frente, aquela circunstância em que nós vamos receber alguém em casa, não a limpamos e o chão está sujo, e quando não temos tempo para fazer a limpeza, que devíamos ter feito antes, varremos rapidamente, juntamos o lixo e varremos-lo para baixo do tapete, pomos o tapete em cima para mostrar que está tudo limpo, quando na realidade a sujidade está lá. Isto é, Carlos, quando agarra na coluna e no mocho e os atira para um canto, para evitar a inquietação que se apoderou de Maria Eduarda, não está a resolver problema nenhum. No fundo, está apenas a esconder o lixo debaixo do tapete, mas o lixo continua lá. Era ao centro, sobre uma larga pianha, um ídolo japonês de bronze, um deus bestial, nu, pelado, obeso, de papeira, facete e banhado de riso, com o ventre ovante distendido na ingestão de todo um universo. Portanto, a atenção das personagens da outra descrição centra-se a seguir numa imagem, numa pequena estátua, digamos assim, o tal ídolo japonês de bronze, que representa um deus bestial, nu, pelado, gordo, banhado de riso. E as 2 perninhas bambas, moles e flácidas, como as peles mortas de um feto. Reparem nesta comparação das pernas do tal ídolo japonês com as peles mortas de um feto. Mais uma vez, a ideia de morte. E este monstro triunfava enganchado sobre um animal fabuloso de pés humanos que dobrava para a terra o pescoço submisso, mostrando um focinho e no olho oblíquo todo o surdo ressentimento da sua humilhação. Temos, além do tal monstro, um animal fabuloso de pés humanos que dobrava para a terra o pescoço submisso num gesto de humilhação. É óbvio que a figura do monstro representa Carlos da Maia e o animal fabuloso é nada menos, nada mais do que Maria Eduarda, com seus pés humanos. E reparem, este monstro é bestial, portanto é animalesco, triunfava enganchado sobre um animal fabuloso, submisso e humilhado. É claramente a referência ao incesto voluntário por parte de Carlos da Maia, que se relaciona com a irmã já depois de saber que ela é sua irmã e que o transforma num monstro, e o animal de pés humanos é obviamente Maria Eduarda, submissa e humilhada no final de toda esta história, porque obviamente se relacionou com alguém que era seu familiar direto, que era seu irmão, sem seu conhecimento. As descrições repletas de indícios de presságios trágicos não terminam aqui, há mais. Há outros momentos em que se volta a fazer referência às tapeçarias onde estão representados os amores de Marte e Vênus nos bosques, referência a um velho tapete vermelho, mais uma vez a presença da cor vermelha, novo gesto de Carlos da Maia, que é uma espécie de tentativa de ludibriar, de enganar o destino,
quando ele esconde debaixo de uma coberta um quadro sinistro que existe também na toca e que no fundo é apenas o destino a iludir as personagens momentaneamente antes de a tragédia se abater. Portanto, a descrição da toca, recapitulando e sintetizando, está repleta de presságios negros trágicos. Depois disto, o que é que segue? Segue-se o final da relação de Carlos com a Condessa de Golvarinho. O romance com Maria Eduarda começou e, obviamente, há necessidade de pôr término, de finalizar a relação com a Condessa de Golvarinho. E assim chegamos ao capítulo 14. O capítulo 14 que nos dá conta da partida de Afonso da Maia. Já há bastante tempo projetava partir para a sua tão amada Quinta de Santa Olábia. E é isso que ele faz. Nas primeiras páginas continuamos a falar imenso entre aspas, a falar imenso de Damas de Salcedo, que continua a denegrir a imagem de Carlos em Lisboa. Ficamos também a conhecer a decisão que Carlos e Maria haviam tomado de partir para a Itália nos finais de outubro, portanto têm planos futuros. No entanto, a seguir somos confrontados com uma opinião, ou melhor, com a visão que Afonso tem desta relação do neto com a tal senhora Castro Gomes, que não é Castro Gomes coisa nenhuma. E essa reflexão consiste no seguinte, eu vou passar a citar. Para Afonso haveria apenas um homem que leva a mulher de outro, leva a filha de outro, dispersa uma família, apaga um lar e se atola para sempre na concubinagem. Todas as subtilezas da paixão, por mais finas, por mais fortes, quebrar-se-iam como bolas de sabão contra as 3 ou 4 ideias fundamentais de dever, de justiça, de sociedade, de família. E seria para ele como o horror de uma fatalidade. Já a mulher de seu filho fugira com um homem, deixando atrás de si um cadáver. O seu neto agora fugia também, arrebatando a família de outro. E a história da sua casa tornava-se assim uma repetição de adultérios, de fugas, de dispersões sob o bruto aguilhão da carne. Desta reflexão de Afonso da Maia, por isso é que ele constitui um opositor à intriga principal, dizia eu, esta reflexão de Afonso da Maia advém da tragédia que ele viveu com a história do seu filho Pedro da Maia e de Maria Monforte. E há aqui uma similitude enorme no que está a acontecer com o neto. Também se relaciona com uma mulher que supostamente é casada, que supostamente tem um filho e que, portanto, se aproximem muito aquilo que se passou com Pedro da Maia. É curioso também que esta comparação, esta analogia, associa mãe e filha, associa Maria Monforte, duas mulheres casadas, que vivem relações adúlteras com amantes. Entretanto, a relação desenvolve-se e temos aqui 3 extratos, sobre os quais não vamos perder muito tempo, ou pelo menos nos iniciais, sendo que o primeiro nos dá a conhecer o desejo que as duas personagens, que os dois heróis do romance têm de aprofundar a relação, isto é, de concretizarem fisicamente a relação. Mas pouco a pouco o desejo de uma felicidade mais íntima, mais completa, foi crescendo neles. Não lhes bastava já essa curta manhã no divã com os pássaros cantando por cima, a quinta cheia de sol, tudo acordava em redor. Apeteciam o longo contentamento de uma longa noite. Maria desejava essa noite tão ardentemente como eu. E o que sucede é a descrição da primeira noite que Carlos e Maria passam juntos. Primeira descrição da primeira relação sexual que eles vivem. Eu sublinhei alguns extratos que não vou ler, que são relativamente extensos. O que interessa fixar é o seguinte. Essa noite em que o amor, digamos assim, entre eles é concretizado fisicamente,
é uma noite marcada por um temporal enorme, por uma tempestade enorme. Notem que quando Pedro da Maia, na noite em que Pedro da Maia se suicidou, também a natureza fez sentir o seu horror. Porquê? Porque também nessa noite ocorreu uma tempestade enorme. Neste caso aqui em concreto, esta tempestade, este temporal, é uma espécie de manifestação de horror da natureza perante aquilo que está prestes a acontecer. Dois irmãos vão iniciar a sua atividade sexual um com o outro, obviamente. A partir daí, todas as noites, Carlos e Maria Eduarda se encontram. Numa dessas noites, quando Carlos regressa, depois de dormir com Maria Eduarda, é confrontado com uma cena caricata no jardim. Ele vai embora, vai a sair vai a chegar, peço desculpa, quando entra no portão para se encontrar com Maria e ouve um oh yes, oh yes. E vem a descobrir que é nada menos, nada mais do que a criada de Maria Eduarda, Miss Sara, que está a manter uma relação sexual com um homem qualquer. E este episódio de Miss Sara serve, por um lado, para contrastar esta relação animalesca, porque é vivida no exterior, com um homem qualquer, portanto, como dois animais decidem juntar-se num recanto qualquer, e a sua relação com Maria Eduarda, que, à partida e aparentemente, tem outro caráter. Seja como for, são duas mulheres, são duas relações ilícitas, por motivos diferentes. Concretizada então a primeira relação, somos confrontados novamente com mais indícios, com mais presságios de tragédia. Porque um dia qualquer, quando o Maria Eduarda, após mais um encontro, está a observar atentamente e de mais de perto Carlos, à luz da vela, conclui ou diz-lhe que se parece, que é uma coisa extraordinária, mas que ele se parece com a mãe. E Carlos, como é costume, ri, encantado daquela presença que mais os aproximava. Ora, o como é costume tem a ver com a presença do destino. O destino está a brincar com os personagens. Há uma série de pistas, digamos assim, que, noutras circunstâncias, levariam as pessoas a suspeitar de tanta coincidência, digamos assim. Mas não, os personagens riem-se. Estão a ser encaminhadas para o abismo, para a desgraça, e riem-se disso, não se apercebendo da tragédia que se aproxima. Ele a concretiza e diz-lhe: há um não sei quê na testa, no nariz, em certos jeitos, uma maneira de sorrir, outra maneira que tu tens de ficar assim um pouco vago, esquecido. Tenho pensado nisto muitas vezes. Pois é, como é que não havia de ser parecido com a mãe dela, se era filho dela também? E a propósito disto, Carlos diz-lhe: é curioso não me teres dito antes. Também tu nunca me falaste da tua mãe. E o narrador diz o seguinte a seguir: um pouco de sangue roseou a face de Maria Eduarda. Portanto, ela corou. Ficou incomodada com aquela referência à sua mãe. Ficou envergonhada também. Enfim, o que é que segue? Ainda neste capítulo. Castro Gomes regressou do Brasil. E certa manhã está Carlos sossegadamente no ramalhete quando o criado lhe vem dizer: está ali um senhor para falar com ele. É nada menos, nada mais do que Castro Gomes. E o que é que lhe vem dizer Castro Gomes? Castro Gomes vem-lhe dizer que recebeu uma carta anónima, quem é o autor. Não é muito fácil, não é muito difícil deduzir que é obviamente Damaso, para se vingar de Carlos. Então Castro Gomes recebeu uma carta em papel de mercearia azul, com uma caligrafia reles, tinta reles, cheiro reles, um documento odioso. Ora, se tivéssemos dúvidas disto, ou melhor, tivéssemos dúvidas acerca do autor, este extrato aqui não deixa dúvidas de que se trata de Damaso, uma figura
reles. Portanto, a carta, o documento, é o reflexo do seu autor. E essa carta, basicamente, anónima, vem informar, digamos assim, Castro Gomes de que a sua suposta mulher, Maria Eduarda, mantém um caso extraconjugal com Carlos da Maia. O que é que Castro Gomes pretende? Castro Gomes pretende vingar-se e humilhar Carlos e de passagem por Maria Eduarda. E então ele vem dizer o seguinte, Castro Gomes vem dizer o seguinte a Carlos: aquela senhora não é minha mulher. Portanto, eles não são casados. São as ridículas cenas da vida. O Sr. Carlos da Maia está daí a ver as coisas. É velha a clássica história. Há 3 anos que eu vivo com essa senhora. Quando tive o inverno passado de ir ao Brasil, trouxe-a a Lisboa para não vir sozinho. Fomos para o Hotel Central. Vossa Excelência compreende perfeitamente que eu não fui fazer confidências ao gerente do estabelecimento. Aquela senhora vinha comigo, dormia comigo, portanto, para todos os efeitos do hotel, era minha mulher. Primeira nota. Maria Eduarda e Castro Gomes não são casados. Mas a vingança de Castro Gomes concretiza-se mais à frente, na continuação deste diálogo. Devo apenas acrescentar, para evitar a Vossa Excelência suspeitas injustas, que aquela senhora não é uma menina que eu tivesse seduzido e a quem recuso uma reparação. A pequerruchinha que ali anda não é minha filha. Eu conheço a mãe somente há 3 anos. Vinha dos braços de um qualquer, passou para os meus. Posso, pois, dizer, sem injúria, que era uma mulher que eu pagava. Isto é... Então, Castro Gomes e Maria não são casados? A filha de Maria Eduarda Rosa não é filha de Castro Gomes, é filha de outro homem qualquer, e ela não passa de uma reles prostituta. Vinha dos braços de um qualquer, passou para os meus. Posso, pois, dizer, sem injúria, que era uma mulher que eu pagava. É uma prostituta, é assim que ele apresenta. O objetivo de Castro Gomes é plenamente alcançado. Porquê? Porque Carlos sente-se profundamente humilhado. E da humilhação resulta o quê? Resulta uma fúria indescritível que leva à revolta e ao desejo de vingança. E como é que ele pensa vingar-se? Pagando-a à hora. Portanto, tratando-a como uma reles prostituta. Digamos que a imagem que nós tínhamos da Maria Eduarda, aquela deusa intocável que pairava acima do resto da humanidade, é aqui completamente escaqueirada por parte de Castro Gomes, reduzida a nada. E Carlos dirige-se a Maria Eduarda para a confrontar com isto. E é então, já na parte final deste capítulo, que nós ficamos a conhecer a verdadeira história de Maria Eduarda. Ela bem tinha dito, quando Carlos lhe declarou, que tinha uma coisa para lhe dizer. A coisa era, no fundo, a sua verdadeira história. E o que é a sua verdadeira história? A verdadeira história remete novamente para uma figura trágica, que é Maria Monforte, a mãe de ambos. A culpa de tudo o que lhe aconteceu é dela e de mais ninguém. De Maria Monforte, quero dizer. Fora por culpa da mãe que ela, Maria Eduarda, conhecera e fugia com o primeiro homem, um irlandês. Convém dizer, já que me estava a esquecer, que a tal verdadeira história de Maria Eduarda é contada através de uma analepse, de outro recuo no tempo. Uma analepse que surge encaixada na intriga principal. Então estava a dizer que ela fugiu com o primeiro homem, um irlandês, com quem viveu 4 anos, como se fosse sua esposa. E ia casar com ele, porque eles preparavam-se para casar, mas ele, entretanto, morreu na guerra com os alemães, na Batalha de Saint-Privat. E ela vê-se então viúva e com uma filha Rosa nos braços, que era filha deste irlandês. Para sobreviver, para escapar à fome e à miséria que vivia, ela deu lições de piano. Mais tarde é repatriada para Paris, portanto de Londres para Paris. E é aí que conhece Castro Gomes
e o resto nós já conhecemos as consequências e o desenrolar. A história é tão comovente, esta tragicomédia, digamos assim, é tão comovente que o capítulo termina com um pedido de casamento de Carlos a Maria Eduarda. E assim chegamos ao capítulo 15, cujas primeiras páginas, bastante extensas, são dedicadas a contar mais em pormenor, então, a história de vida de Maria Eduarda. E ficamos a saber que muitas das coisas que ela julga serem verdade são absolutas mentiras. Também intrujou-a mentiu. Disse-lhe, por exemplo, que ela tinha nascido em Viena. Que tinha tido uma irmã que morrera com 2 anos de idade. E esta pista foi extremamente importante porque, após o suicídio de Pedro da Maia, quando Afonso mandou saber notícias da neta, não é? Já tinha ficado com o neto e Maria Monforte tinha levado a filha, e lhe trazem novas de que essa filha tinha morrido. Pois há aqui esta espécie de jogo, digamos assim. De facto, Maria Monforte tinha tido 2 filhas, Maria Eduarda e outra, provavelmente do italiano, e foi essa outra que morreu e que foi entendida em Portugal por Afonso da Maia como sendo Maria Eduarda. E, portanto, tudo isto serviu para, digamos assim, permitir criar esta tragédia do relacionamento de 2 irmãos, porque toda a gente acreditava que só havia um filho vivo daquela relação, Carlos. Ficamos também a saber, pela boca de Maria Eduarda, que a mãe nunca lhe tolerou perguntas sobre o seu passado. Ela tinha lembranças muito vagas do avô, do velho Monforte. Ficamos a saber da morte do avô, da morte do amante, do facto de a mãe, Maria Monforte, ter colocado Maria Eduarda internada num colégio, num convento em França, de inicialmente a vir visitar todos os meses, trazendo bonecos, etc, etc. Depois, lá mais para a frente, houve um ano praticamente inteiro que não a visitou. Certo dia apareceu para a levar consigo novamente para Paris. Enfim, é uma história absolutamente trágica, de miséria, que tem na base sempre Maria Monforte, que com o seu comportamento arrasta a filha para uma vida absolutamente vergonhosa, que é acompanhada também por uma infelicidade assinalável de Maria Eduarda, nomeadamente quando se relaciona com o tal irlandês Macrean. Com ele tem uma filha e depois se vê viúva, digamos assim, embora não seja casada, e isso a arrasta completamente para a miséria e é salva, digamos assim, por Castro Gomes quando se encontra com ele. Portanto, é uma história, esta história de vida de Maria Eduarda é uma história profundamente infeliz e que, de facto, contradiz a imagem que nós tínhamos até agora dela, excetuando o pormenor do eventual adultério, mas é então dizer uma história trágica, extremamente infeliz, que tem na sua base, na sua gênese, a traição da mãe e que destrói muita da tal imagem que nós tínhamos dela, de uma mulher extremamente bela fisicamente, extremamente elegante, e com uma presença que a colocava num patamar muito acima do resto das mulheres da sociedade lisboeta. Para mais se as compararmos com a própria mãe, com a Maria Monforte, com Raquel Cohen ou com a Condessa de Golvarinho, que vivem casamentos, de certa forma, só de fachada e são mulheres profundamente levianas e adultas.